Legal, pessoal. Dando continuidade à nossa playlist aí de funções C dentro do Excel, hoje eu vou explicar para vocês como utilizar a função C junto com duas funções de auxiliares lógicas, que são as funções e as funções OU, beleza? Então, assista essa aula até o final, não perca nenhum detalhe. Bom, legal, pessoal. Então, nas aulas anteriores, eu expliquei para você como criar uma função C com duas respostas. Depois eu aumentei um pouquinho a complexidade, colocando uma função C dentro de outra função C, mostrando como trazer 3, 4 ou mais respostas. E agora eu vou explicar como é que a gente consegue aumentar a capacidade de comparação lógica da função C. Perfeito? Inicialmente, lembrem que a estrutura da função C ela permite apenas uma comparação lógica para que você tenha uma resposta verdade e uma resposta falsa. A ideia agora é mostrar como funciona a função C com e C com OU. Lembrando que as funções e OU permitem testes lógicos simultâneos. Ou seja, eu posso ter um comparativo lógico aqui, mais um comparativo lógico aqui, e separando eles por ponto e vírgula, eu posso ter até 255 comparações lógicas simultâneas que retornam verdadeiro ou falso no final, beleza? Então eu vou mostrar aqui um exemplo bem simples. Eu tenho a média do aluno e tenho a frequência de presença do aluno. Para que ele seja aprovado nessa escola, vamos entender qual que é a condição, né? Então vamos lá, respostas possíveis. Nós temos aprovado e nós temos o reprovado. Lembra que eu ensinei que fazer isso aqui facilita na hora de entender qual é a condição lógica, né? Então você faz a pergunta, né? O que precisa ocorrer para a função retornar aprovado? Beleza, aí você vai falar, não, peraí, a regra da escola é a média precisa ser maior ou igual a 7 e, ó, e bem grandão aqui, a frequência precisa ser o quê? Maior ou igual a 70%. Legal, pessoal. Então essa é a regra. Tudo que acontecer diferente disso tem que retornar reprovado, beleza? Então eu vou começar o cálculo. Ó. Eu vou começar com o sinal de igual. C. Como eu tenho duas variáveis para analisar, né? A média e a frequência, eu preciso usar a função C com E ou C com OU. Neste caso, com E, porque eu quero fazer uma conjunção lógica, ou seja, eu quero alinhar os critérios, né? Ele precisa ter uma nota maior ou igual a 7 e frequência maior ou igual a 70%. Beleza? Então, nesse caso, eu vou abrir a função C, eu abro a função E, e daí ela vai me pedir o lógico 1. O lógico 1 é a primeira comparação aqui, ó, a primeira regrinha para que a função retorne aprovado, tá? A média deve ser maior ou igual a 7. Então eu coloco média maior ou igual a 7, separando esse comparativo lógico do outro, eu vou colocar o ponto e vírgula e vou fazer o segundo comparativo lógico, que seria esse aqui, ó. A frequência deve ser maior ou igual a 70%. Então eu pego a frequência, coloco ela como sendo maior ou igual a 70%. Como eu não tenho mais comparações lógicas para retornar aprovado, não tem mais regras, eu obrigatoriamente tenho que fechar a função E. Então fecha-se o parênteses da função E. Se você olhar aqui na dica de sintaxe, ó, eu estou na função E. Ó. Na hora que eu fechar o parênteses, ele vai voltar para a função C, sendo que o teste lógico da função C é a função E, né? Então eu já terminei o teste lógico da função C, eu coloco ponto e vírgula e daí vem as respostas que colaboram com isso, né? No caso aqui, aprovado. Caso contrário, reprovado. Então lembra que se ocorrer qualquer coisa diferente de média maior ou igual a 7 ou frequência e frequência maior ou igual a 70%, ele retornará reprovado. Vou dar um Ctrl Enter, aí eu venho com o mouse em cima do pontinho verde aqui e dou um duplo clique
para que ele possa preencher o intervalo. Beleza? Então, dessa forma eu apresento para vocês como funciona a função C com E C com OU. Sugiro vocês a olharem os vídeos que aparecem aqui nos cards aqui em cima, tá? É um vídeo sobre a função C com 2 respostas e um outro vídeo com a função C com mais de uma função C dentro do mesmo cálculo. Legal, pessoal. Eu vou fazer mais 3 vídeos mostrando como utilizar mais de uma função C usando E e OU no mesmo cálculo, e também eu vou dar uma detalhada bem grande nas funções E e OU. Então, não perca esses vídeos. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sino de notificação para receber avisos de novos vídeos. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com seus colegas e amigos para disseminar ainda mais o nosso conhecimento. Até o próximo vídeo, pessoal!